dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do nono ano, nossa revisão agora para a prova, que já é semana que vem, ok? Pessoal, atenção, revisão para a prova, então, não estudem ditado, façam anotações, vejam o vídeo mais de uma vez, tente aproveitar o máximo possível essa revisão. Nossa revisão, ela vai contemplar os assuntos da prova, então, a Era Vargas, certo? E a Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente vê o Getúlio Vargas e desse lado a gente vê os presidentes das nações mais importantes dentre os aliados. O Stalin, da União Soviética, o presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, e o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. Vamos iniciar com a Era Vargas. O que foi a Era Vargas? A Era Vargas foi um período da história do Brasil caracterizado pelo governo do presidente Vargas. Ela representa uma ruptura com a política do café com leite, uma ruptura com a República Velha. Como isso aconteceu? Existia o acordo lá, que vocês já conhecem, do café com leite, a articulação entre paulistas e mineiros na presidência da República. São Paulo não quis lançar um candidato de Minas Gerais para concorrer, para substituir o Washington Luiz, que era o presidente paulista. Então, a oligarquia mineira, se sentindo traída, articula ali com outros estados, principalmente o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, uma outra candidatura para concorrer com Júlio Prestes, que era o candidato dos paulistas. Bom, então essa aliança entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte lançou Getúlio Vargas para presidente, que era o governador lá do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, que era o governador do Rio Grande do Norte, para vice. Bom, feitas as eleições, o candidato de São Paulo, Júlio Prestes, ele vence as eleições, porém essas eleições recebem fortes acusações de fraude. Então, fica aquele conflito, aquela tensão, aquela instabilidade política. Os paulistas só ganharam porque fraudaram as eleições. Bom, nesse interim, nessa confusão, nessa instabilidade política, João Pessoa, o candidato a vice-presidente da chapa dos mineiros, é assassinado em Recife. Bom, isso é um estopim, isso é aquela gota que transborda o copo para se gerar uma revolução. E essa revolução retira o Washington Luiz da presidência, forma um governo provisório e dá o poder a Getúlio Vargas. Então, o que a gente precisa ter em mente? Houve uma corrupção, certo? Corrupção eleitoral, como era comum na época. Isso gera um clima de tensão entre os dois lados e o assassinato aí do João Pessoa, de um dos concorrentes da chapa que era inimiga de São Paulo, certo? A história depois vai narrar que esse assassinato não teve nada a ver com as eleições presidenciais. Porém, ela serviu de estopim da gota que transborda o copo para o golpe militar que coloca Getúlio Vargas no poder. O que esse golpe militar fez? Ele destitui o então presidente Washington Luiz, que era um presidente paulista, que era o último presidente da chamada República Velha, certo? Impediu a posse de Júlio Prestes, que era o cara que tinha ganhado as eleições. Mas ele foi acusado de fraude. Mas a fraude era comum na época, provavelmente houve fraude dos dois lados. Mas então, o golpe militar destitui Washington Luiz, impede a posse de Júlio Prestes e coloca no poder Getúlio Vargas, pondo aí o fim daquele período que a gente chama de República Oligárquica, que faz parte da República Velha. Então, Vargas sobe no poder por um golpe militar. E esse golpe militar ele é motivado pelas fraudes nas eleições e pelo assassinato de João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente pela chapa de Getúlio Vargas. Ok? Bom, minha gente, o governo provisório
O governo de Vargas, aliás, ele começa com um governo provisório, certo? Ainda não sabia o que fazer, tiraram aquele pessoal do poder, colocaram Vargas. Bom, esse governo ele foi sem Constituição, porque a antiga Constituição ela foi rompida, o pacto constitucional foi quebrado. Lembra-se que o presidente foi destituído e o candidato que ganhou as eleições foi impedido de assumir. Então, esse primeiro momento da era Vargas começa sem Constituição. Vargas estava governando sem Constituição. E como é que ele governa sem Constituição? Ele governa a partir de decretos. Ele quer fazer alguma coisa, ele emite um decreto, esse decreto tem força de lei, ele vai fazendo aí, através disso, as mudanças que ele julgava necessárias. Por exemplo, primeiro momento, ele já regulamenta os sindicatos, ok? Ele cria uma regulamentação e autoriza o funcionamento de sindicatos, certo? Esses sindicatos estavam sempre tutelados pelo governo. Só podia existir os sindicatos que o governo autorizasse. E para fazer alguma coisa, esses sindicatos eles tinham que ter a intervenção do governo, ter a permissão do governo. Outra medida importante foi a autorização do ensino religioso. Então, Vargas agora, além de regulamentar os sindicatos, ele passa a autorizar o ensino religioso. Outra coisa importante a gente tem que lembrar que isso começa nos anos 30. E o que aconteceu um ano antes? Aconteceu a crise de 29, que gera problemas para a exportação de café. Ninguém está comprando mais nosso café, então sobra café aqui no Brasil. Mas sobra muito café, muito café. Sobra tanto que a solução é pegar os grãos de café e utilizá-los como combustível de trem. Ou seja, literalmente queimar o café. Então Vargas ele autoriza a compra pelo governo do café e utiliza esse café como combustível das locomotivas, ok? Bom, é importante a gente lembrar que esse governo provisório, que essa primeira etapa do governo de Getúlio Vargas foi sem Constituição. Por que é importante? Porque as transformações que vão ocorrer no país são justamente por causa disso. Devido à falta de Constituição ou de outro elemento que limitasse o poder do Vargas, em São Paulo começou a formar um movimento de oposição a Vargas. Além disso, lembre-se que em São Paulo é que tinha o atual presidente, né? O presidente que foi deposto, Washington Luiz, e o presidente que foi eleito, Júlio Prestes. Então existia uma rixa entre os líderes de São Paulo, os líderes políticos de São Paulo e Getúlio Vargas. E também, quando Vargas fez a eleição, ele colocou no poder, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, um não paulista, alguém de fora, um militar, para governar São Paulo. Isso fez com que as elites paulistas ficassem muito descontentes com Vargas. Perderam a eleição, o seu candidato que foi eleito não pôde assumir e ainda por cima o estado agora era governado por alguém de fora. Então, isso foi gerando muita hostilidade entre Vargas e as elites paulistas. Além disso, o fato de Vargas governar sem a Constituição também motivou diversas críticas a Vargas. Então, passados 2 anos da Revolução de 30, que colocou Vargas no poder, aconteceu a Revolução Constitucionalista. O que a gente precisa saber sobre essa revolução? Primeiro, aconteceu em São Paulo. E o que essa revolução queria? Bom, a Revolução Constitucionalista quer uma Assembleia Constituinte, quer que seja feita uma Constituição. Então, 2 anos depois de Vargas assumir o poder e estar governando o país sem a Constituição, ou seja, em 1932, aconteceu essa Revolução Constitucionalista que queria uma nova Constituição para o país. Além disso, existe aquela situação, né, que eu já explicitei. São Paulo estava sendo governado por interventores, certo? Então não eram por paulistas, eram por pessoas leais a Getúlio Vargas, ok?
Bom, então existiam passeatas e existiam esses protestos pedindo uma nova constituinte, uma Assembleia Constituinte para fazer a nova Constituição. Porém, o estupim para que esse movimento deixasse de ser um movimento de passeatas e virasse propriamente dito uma revolta, certo? Iniciou tudo com um movimento de passeatas, depois uma revolta armada. E o que levou essa mudança no tom de agressividade foi o assassinato de 4 manifestantes. Esses manifestantes estavam na rua e foram disparadas armas contra a manifestação, para afastar as pessoas, para dispersar a manifestação. Nisso, 4 estudantes morreram. E o nome desses estudantes foi usado como nome para esse movimento. Então, ficou conhecido como movimento MMDC, em homenagem a esses 4 estudantes mortos, né? A saber, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Esse MMDC, isso é importante, isso costuma cair em vestibular, ok? Qual é o resultado da Revolução Constitucionalista? Vargas é derrubado? Não. Vargas continua no poder. Vargas, pelo contrário, derrota esses manifestantes, certo? Os paulistas eles foram derrotados. Porém, essa revolução ela conseguiu algumas vitórias políticas. Por exemplo, foi nomeado um interventor paulista e civil para São Paulo e, em 1933, no ano seguinte, foi realizada uma Assembleia Constituinte. O que é a Assembleia Constituinte? É aquela Assembleia que vai escrever uma nova Constituição. Bom, então temos aí Vargas assume o poder, governa 2 anos sem Constituição, devido a essa revolução constitucionalista que acabou sendo derrotada militarmente, mas mesmo assim gerou uma pressão a qual Vargas convocou uma Constituinte e fez uma nova Constituição. O que é importante nessa nova Constituição? O que é importante é a gente lembrar, certo? Muito importante. Primeiro, essa Constituição instituiu o voto secreto. Lembra que durante a República Velha o voto era aberto e existia aquela situação do voto de cabresto, porque o coronel sabia em que seus empregados iam votar. Então agora o voto é secreto. Isso é importante, galera. Outra situação, estabeleceu o voto obrigatório para maiores de 18 anos. Outra situação, propiciou o voto feminino. Agora as mulheres também poderiam votar. Ok? Criou a Justiça do Trabalho. Certo? Então, começou ali a surgir os meios para os direitos trabalhistas. Criação também da Justiça Eleitoral. Lembra que antigamente era uma comissão de verificação que era totalmente nomeada pelo presidente. Então, em vez de ser algo isento, a comissão de verificação era um instrumento de poder do presidente. O presidente usava essa pseudo-justiça eleitoral para perseguir seus opositores. Porém, a partir dessa Constituição, teve uma justiça eleitoral não ligada ao presidente, mas ligada ao poder judiciário, o que aumentou a autonomia da justiça eleitoral. E por último, mas não menos importante, Vargas nacionalizou as riquezas minerais, certo? Do subsolo e das águas. Okay? Então, o que é de mais importante aqui de mudança nessa Constituição? Voto secreto, propiciou o voto feminino, criou a Justiça do Trabalho, criou a Justiça Eleitoral. Okay? Isso é muito importante. Bom, em 1934 surgiu a nova Constituição, então já não é mais governo provisório de Vargas, ok? Agora é um governo constitucional. Então, de 30 a 34 é governo provisório, porém de 34 a 37 começa o governo constitucional de Vargas.
Nesse período, o Estado brasileiro ele começou a se desenvolver com algumas tendências totalitárias. Surgiram no povo algumas tendências totalitárias. Lembre-se que os anos 30, a década de 30, ela foi uma década de favorecimento do totalitarismo, como a gente já viu. Surgiu nazismo, fascismo, comunismo, como a gente já viu lá quando estudou regimes totalitários da Europa. Então, aqui no Brasil também surgiu movimentos ou que aderiam a essas ideias ou que tinham fortes inspirações dessas ideias. Okay? Então, alguns desses movimentos foi a Ação Integralista Brasileira, que para alguns historiadores ela tem uma grande inspiração fascista. Outro foi a Aliança Nacional Libertadora, que era dominada, que era muito vinculada pelo Partido Comunista. Okay? Durante esse governo constitucional de Vargas, houve uma tentativa de golpe, que ficou conhecida como Intentona Comunista. Okay? Bom, mas o que foi essa Intentona Comunista? O que aconteceu nessa Intentona Comunista? A Intentona, também conhecida como Revolta Vermelha de 35, ou Levante Comunista, ela foi um movimento liderado pelo Partido Comunista Brasileiro, certo? Ali na articulação da Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Ela ocorreu em 35, porém ela foi infrutífera, ela foi rapidamente combatida pelas Forças de Segurança Nacional. Okay? Houve a revolta, mas a revolta foi anulada, foi combatida pelas Forças de Segurança. Onde foi que ela aconteceu? Aconteceu no Nordeste. Okay? Primeiro em Natal, onde até houve um pequeno levante, certo? Mas depois desse levante ele foi derrotado. Mas aconteceu também no Maranhão e em Recife e no Rio de Janeiro. Então, aconteceu principalmente no Nordeste, principalmente em Natal. Mas houve esse plano e houve essa tentativa de golpe. Porém, não deu certo. Okay? Então, o que foi a Intentona Comunista foi uma tentativa de golpe dos socialistas, dos comunistas, por meio da Aliança Nacional Libertadora, contra o governo de Vargas. Ela aconteceu principalmente no Nordeste. Seu principal núcleo foi na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Porém, também aconteceu no Maranhão e Recife e no Rio de Janeiro. Bom, esse incidente comunista acabou sendo usado como desculpa por Vargas acabar com esse regime constitucional, instaurar uma nova ditadura. A Intentona Comunista aconteceu, certo? Porém, após a Intentona Comunista, que aconteceu em 35, em 37 houve uma denúncia de mais um plano comunista, o chamado Plano Cohen, que seria uma ameaça à ordem institucional, seria uma nova tentativa de um levante comunista, certo? E isso serviu de motivo para a criação do Estado Novo. Então, a Intentona Comunista realmente houve, foi um fato histórico. Porém, o Plano Cohen, existem diversas discussões a respeito dele, se ele de fato foi ou se apenas Vargas e o pessoal da ditadura Vargas olhou para a Intentona Comunista, forjou um novo plano para que parecesse que houvesse uma nova tentativa de tomada de poder dos comunistas, e isso motivasse uma lei de segurança nacional, um estado de guerra. Bom, existem discussões a respeito disso. Porém, existindo ou não o Plano Cohen, ele foi apresentado como justificativa para o governo exigir uma política de segurança nacional, implementar, propriamente dita, uma ditadura, certo? Em 1938 estavam previstas novas eleições. O Vargas ele não poderia concorrer nessas eleições. Por quê? Porque a Constituição não previa a reeleição. Bom, com a divulgação do Plano Cohen, foi decretado estado de guerra.
o que dá superpoderes ao presidente. Então, em 38 não houve eleições, certo? E Vargas permaneceu no poder. Bom, só para vocês terem uma ideia, a denúncia aconteceu no dia 1º de outubro. No dia 10 de novembro, Vargas já tinha ali uma nova Constituição. A Constituição de 37, a qual centralizava o poder nas mãos deles, ok? Era uma Constituição que centralizava poderes. Então, o que vocês podem ver? O Plano Cohen pode ter sido real ou não, porém, para essa discussão da inovação do Estado Novo não é tão importante assim. O importante é que ele foi usado como motivo para a implementação de um estado de guerra, certo? A qual deu superpoderes a Vargas, centralizou o poder nas mãos de Vargas a partir da Constituição de 37, ou seja, da Constituição de 1937. A partir dessa Constituição, Vargas ganhou mais poderes e começou o que se chama Estado Novo, a última fase dessa era Vargas. Bom, pessoal, como a gente viu, foi a partir do Plano Cohen, a partir do combate a esse Plano Cohen, foi instaurada a nova ditadura, a ditadura do Estado Novo, certo? Ela foi caracterizada por quê? Por um Estado forte, com grande intervenção na economia, certo? Ele centralizava o poder nas mãos do executivo, certo? E perseguia os opositores. Então, houve todo aquele tipo de perseguição típica dos estados autoritários. Censura, tortura, prisões arbitrárias, tudo isso houve, ok? Então, características do Estado Novo. Bom, interferência do Estado na economia, foi um Estado empreendedor. O Estado começou a criar diversas indústrias, certo? No país. Houve a centralização dos poderes na mão de Vargas e houve também perseguição aos seus opositores. Essa época foi uma época de muitas incertezas políticas, porém, com o passar do tempo, cada vez mais havia uma insatisfação com o jeito de Vargas lidar com o poder, com o regime autoritário de Vargas. Perceba que Vargas já foi aí, vai passar quase 15 anos no poder, de 30 a 45. Então, existiam pressões ali no início dos anos 40 para que Vargas convocasse uma nova constituinte, certo? Porém, paralelo a isso, existia um movimento que queria que essa constituinte fosse feita pelo próprio Vargas. Porém, existia um conflito nessa situação. Para alguns, Vargas não deveria participar das novas eleições para presidente, visto que as eleições, a Constituição não permitia que o presidente se reelegesse. Para outros, Vargas queria que fosse feita essa nova constituinte, que essa nova constituinte permitisse a reeleição e Vargas concorresse para presidente. Essas pessoas que queriam uma constituinte com Vargas e queriam também que Vargas permanecesse no poder, que pudesse concorrer às novas eleições, ficaram chamadas de queremismo, de movimento queremista. Então, o que foi o queremismo? Foi um movimento das pessoas que queriam o Getúlio Vargas na Constituinte e queriam que o Getúlio Vargas pudesse se candidatar novamente. O que foi o queremismo? Foi um movimento de pessoas que queriam Getúlio Vargas na Constituinte, certo? E queriam que ele pudesse se candidatar novamente. Bom, porém, o governo do Vargas já estava relativamente fragilizado. A opinião pública já estava muito motivada contra regimes autoritários. Então, com esse desgaste acontecendo, Getúlio foi tirado do poder. Tirado do poder também por um golpe militar. Getúlio entra nos anos 30 através de um golpe militar e ele sai também em 45 através de um golpe militar. Quando é aplicado esse golpe militar, quem assume é o presidente do Supremo
né? No caso, o Supremo Tribunal Federal da época. Bom, esse presidente assume, é convocado novas eleições e quem ganha é o Eurico Gaspar Dutra. Importante salientar que Getúlio Vargas ele não podia concorrer para presidente, não era possível a reeleição, mas ele poderia concorrer para outros cargos. Então, Getúlio Vargas concorreu para senador e venceu, o que demonstra que Vargas tinha sim alguma popularidade. E mais à frente, vocês vão ver que ele vai votar para a presidência em uma eleição feita também, vai votar democraticamente para a presidência. Ok? Então, o que é o queremismo? Era o movimento daquelas pessoas que queriam que Getúlio permanecesse no poder através de uma nova constituinte. Bom, vimos a era Vargas, agora vamos ver coisas que aconteceram na mesma época, porém na história mundial, tá? Que foi a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, ela teve suas causas que se desenvolveram ali nos anos 30, na mesma época que o Vargas assumiu o poder, ok? Então, quais foram essas causas? O pan-germanismo, que a gente já viu, já estudou quando viu a Primeira Guerra Mundial, certo? Aquela perspectiva que os povos germânicos seriam os povos mais importantes do mundo, deveriam se unir a uma só nação e, a partir dela, ser a nação mais poderosa, nação que influenciaria o mundo todo. Além do pan-germanismo, também tinha um revanchismo. A Alemanha se sentia um pouco humilhada pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelas pesadas multas que ela tinha recebido. Uma incapacidade, uma proibição de desenvolver um exército, pagar multas. Então, a situação que a Alemanha ficou depois da Primeira Guerra, então tudo isso cultivavam sentimentos de revanche na Alemanha. Okay? Outra causa da Segunda Guerra, a Anschluss, que foi o quê? Foi uma política derivada do pan-germanismo que fazia com que a Alemanha buscasse anexar os territórios que os povos germânicos viviam. Então, através dessa política, ela anexou a Áustria, anexou o Pacto da Tchecoslováquia e aumentando assim o seu território, fazendo um expansionismo militar. Outra causa da Primeira Guerra foi a chamada da Segunda Guerra, perdão, foi a chamada política do apaziguamento. O que é isso? Inglaterra e França, ela ficou com receio de entrar em uma nova guerra, de iniciar uma nova guerra. Então, ela meio que fechou os olhos, ou não deu tanta importância à anexação da Áustria e da Tchecoslováquia por parte da Alemanha nazista. Bom, o que essa política de apaziguamento gerou? Essa política de apaziguamento gerou um tratado muito importante, foi o Tratado de Munique. O Tratado de Munique, ela concordava com a anexação da Áustria e de parte da Tchecoslováquia, certo? Mas pedia à Alemanha a obrigação de não mais anexar territórios, de parar por aí a sua expansão militar. Bom, um outro tratado também que contribuiu para o início da Segunda Guerra foi o Tratado Molotov-Ribbentrop. Okay? Esse tratado foi o tratado também Berlim-Moscou, certo? Qual era o pacto desse tratado? O que é que esse tratado dizia? Que a Alemanha e União Soviética não se enfrentariam, não se atacariam e elas dividiriam entre si o leste europeu. Bom, aqui ao lado a gente vê o próprio Ribbentrop apertando a mão do Stalin, firmando esse acordo. Bom, esse acordo dividiu a Polônia no meio, certo? É importante lembrar um detalhe: a Polônia ela tem um pacto de defesa mútua junto com a Inglaterra e com a França. Nesse sentido, quando a Alemanha invade a Polônia, ela está quebrando o
Tratado de Munique e condicionando, por força também de tratado internacional entre a Polônia, a Inglaterra e a França, que a Inglaterra e França declarem guerra à Alemanha. Então, quais são as causas da Segunda Guerra Mundial? O pan-germanismo e o revanchismo foram as políticas de expansão territoriais da Alemanha, foi a política de apaziguamento de Inglaterra e França, que não quiseram intervir desde o início, certo? E a articulação por meio de tratados que ajudou a Alemanha, encorajou a Alemanha a continuar sua expansão. O Tratado de Munique, que foi visto pela Alemanha como uma forma de fraqueza, uma confissão de fraqueza da Inglaterra e da França, e o Tratado Molotov-Ribbentrop, ou Tratado Berlim-Moscou, que foi um pacto que dividia o leste europeu entre a União Soviética e a Alemanha. E qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? Foi a invasão da Polônia. Foi a última gota, foi aquele acontecimento que permitiu a invasão, que permitiu a declaração de guerra, ok? Pessoal, quais foram as alianças beligerantes? Quais foram os países de cada lado da guerra, certo? Em um lado tinha o eixo, que era composto pela Alemanha, a Itália e o Japão. Do outro lado, tem os aliados, composto inicialmente pela Inglaterra e França, que eram as nações que tinham um pacto de defesa mútua com a Alemanha. Porém, posteriormente, entraram também do lado dos aliados, os Estados Unidos e a União Soviética. No início da guerra, a Alemanha teve muitas vitórias, certo? Ela tem uma estratégia militar que favorecia ela, a guerra relâmpago, conhecida como Blitzkrieg. Okay? Essa guerra relâmpago deu muitas vitórias à Alemanha no início da guerra. Porém, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra do lado dos aliados, a Alemanha passou a perder batalhas, a sorte mudou de lado, ok? A sorte passou ao lado dos aliados. E por que os Estados Unidos entrou na guerra? Os Estados Unidos entrou na guerra em resposta ao ataque a Pearl Harbor, que era aquela base naval americana no Havaí. E a União Soviética entrou na guerra porque a Alemanha quebrou lá aquele tratado que a gente viu agora há pouco, certo? Também conhecido como Tratado Berlim-Moscou. A Alemanha invadiu a União Soviética, fez um ataque aí surpresa à União Soviética. Então, em resposta à União Soviética, em resposta a essa traição da Alemanha, a União Soviética entrou na guerra do lado dos aliados. Okay? Uma coisa importante, o último país a se render do eixo foi o Japão. Cerca de 2 meses aí depois da rendição da Alemanha, depois do suicídio do Hitler, certo? O Japão demorou aí para se render. Ele só se rendeu por causa do ataque de Hiroshima e Nagasaki. Ele só se rendeu pelo temor do armamento nuclear. Ok? Então, qual foi o último país a se render do eixo? Foi o Japão, que só se rendeu após ser atacado com armas nucleares. Bom, pessoal, então os aliados Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética venceram a guerra, o eixo perdeu, Alemanha, Itália e Japão perderam a guerra. E qual foi as consequências da Segunda Guerra? Primeira situação, a criação da ONU para substituir as Ligas das Nações. A ONU teve essa perspectiva de evitar novos conflitos, evitar novas guerras.
Para quem não se lembra, a ONU é a Organização das Nações Unidas, ok? Houve o surgimento do mundo bipolar. Mas o que é mundo bipolar? O que é isso? Bom, antes da Segunda Guerra existiam algumas potências mundiais, certo? Os países ali da Europa também eram potências mundiais. Porém, depois da Segunda Guerra, os países da Europa ficaram muito enfraquecidos, porque a Europa foi o palco, foi o teatro que aconteceu a guerra. Então, diversas cidades importantes da Europa tinham sido bombardeadas. E quais países participaram da guerra, venceram a guerra e não sofreram tanto assim? Os Estados Unidos e a União Soviética, que são rivais, que viriam a ser rivais na influência do mundo. Então, o mundo agora passou a ter dois polos de poder, por isso bipolar. Que polos são esses? Estados Unidos e União Soviética. Bom, a partir ali do surgimento do armamento nuclear, o mundo ficou muito temeroso de uma nova guerra, pois seria uma guerra nuclear. Agora as potências tinham armamento nuclear, essas armas de destruição em massa, que poderiam até, em um evento muito catastrófico, extinguir a vida na Terra. Então, era uma coisa muito a se temer. As guerras, a partir daí, deixaram de ser guerras quentes, guerras de enfrentamento bélico entre potências. As guerras passaram a ser guerras de influência. Ou seja, os países, em vez de conquistarem territórios militarmente, eles tentam influenciar as outras nações. E às vezes, em alguns casos, essas nações que são influenciadas por esses países, elas brigam entre si, mas as duas potências nunca. Entendeu isso? Então, a Guerra Fria é quando a guerra deixa de ser uma guerra bélica, um combate bélico, um combate militar, e passa a ser um combate por influência. Outra situação importante foi a criação do Estado de Israel, né? Devido temendo aquela situação do Holocausto e do antissemitismo que existia na Europa, a ONU achou por bem criar um Estado propriamente judeu, e foi criado esse Estado, o Estado moderno de Israel. Okay? Bom, uma consequência no Brasil. Como a gente já viu, que no fim da era Vargas existia uma forte tendência contrária ao autoritarismo. E muito dessa tendência contrária ao autoritarismo veio com a participação do Brasil na Segunda Guerra, né? As nações democráticas combatendo regimes totalitários, regimes autoritários. Então, essa crescente impopularidade de regimes autoritários também ajudou a influenciar a opinião pública a ser contrária ao regime de Vargas, à ditadura de Vargas, que tinha sim seus traços de autoritarismo. Então, uma das consequências da Segunda Guerra no Brasil foi ajudar a formar uma opinião pública que fosse contrária ao regime de Vargas. Bom, pessoal, é isso, tá? Concentre-se nessas informações, principalmente nessas situações que são mais importantes já. E boa prova!